Fala galera do canal do Milão M8 no YouTube, estamos de volta com o programa A Bola Fala a Verdade. E hoje o nosso convidado é o Robson Amaral. A gente vai conversar bastante aí, não só sobre futebol, mas sobre várias coisas envolvidas ao esporte. Robson, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o convite. O programa A Bola Fala a Verdade já tinha te convidado outras vezes, a gente não teve a oportunidade de estar conversando, mas obrigado por estar fazendo parte desse projeto. Eu que agradeço o convite, Milão, e peço desculpa por não ter dado certo antes, né? Mas são os compromissos aí, mas o que importa é que agora nós estamos aqui para conversar um pouco. Conversar um pouco sobre futebol. E primeiro, né, você é daqui de Rondônia mesmo, né? Sou rondoniense. Filho da Rondônia. Filho de Ouro Preto, né, praticamente. Nasci em Paraná porque na época não tinha uma maternidade aqui. Aí morava no sítio, minha família morava no sítio aqui, a 11 quilômetros. E aí, Boa Vista. Boa Vista. E aí fui nascer em Paraná, mas só nasci, na verdade eu sou do sítio aqui de Ouro Preto, né? Zona rural de Ouro Preto. Desde sempre, a família toda? Não, minha família é toda de Rondônia, mas meus irmãos nasceram em Guajará, muitos nasceram em Guajará, na região de Guajará ali. Aqui é eu, meu irmão mais depois de mim, né, que é o Átila, que vem já o Átila, que somos daqui. Desse central aqui. O restante é de Guajará, da região de Guajará. E como apareceu o futebol na sua vida? Então, Milão, é engraçado porque eu não gostava muito de jogar futebol não, sabe? Na minha infância eu não fui jogar futebol não. Me apareceu o futebol assim, acho que lá pros 11 anos de idade eu comecei a me interessar pelo futebol. Os amigos jogavam, eu acabei indo Todo junto. mundo, a galera toda. Aí era aquele cara que, né, que os caras empurram pro gol e depois vai melhorando, vai se impondo. Aí acabou que eu me apaixonei pelo futebol e tô até hoje. A família toda joga, né? É, a família toda, meus irmãos todos jogaram futebol. E onde você começou mesmo assim a jogar? Cara, começamos a jogar ali, que eu me lembro assim da minha infância, a gente jogava muito futebol na rua, né? Da minha casa ali, tinha uma molecada ali, tinha muita gente, muito moleque. E a gente jogava ali, mas o campo que eu me lembro assim de infância mesmo, tinha um campo que era ali, onde hoje virou residencial, mas de frente com o antigo Colégio Curumim, ali tinha um campo de futebol, jogamos muito ali, e jogamos num campo que é ali hoje onde o Hotel Dominique, por ali, salvo engano, era por ali. Tinha um campo de futebol ali que a gente jogava muita bola. Quando a Cibrazen. Só que aqui pra Marechal Rondon mesmo, ali, de frente com a BR mesmo. Ali a gente jogou muita bola também. Isso na infância, né? Já indo mais pro adulto mesmo, né? Que você começou a jogar futebol de campo, futsal. Eu jogava futsal, você jogar bola na escola e, né, igual eu te falei, assim, aí me apaixonei pelo futebol, continuei jogando, comecei a jogar futsal, bem cedo a gente tinha um time de amigos também, a gente chamava de... Começou com a Farmanil na época, a gente montou um time, era a Farmanil, tinha uma farmácia em Ouro Preto, era do Celso, né, do finado Celso, saudoso Celso, pai do Michael, do Diógenes, e ele acabou despertando aí na molecada a vontade de jogar bola, fizemos um time, chamava Farmanil mesmo, ele comprou um uniforme pra gente, a gente ficou muito empolgado, moleque. E a gente jogou bastante nesse time. Aí jogava no campo do INCRA já, esse time jogava no campo do INCRA. E depois fui desenvolvendo, começando, eu me lembro de ter jogado o campeonato municipal em Ouro Preto, que era muito forte, eu joguei bem novo, bem cedo. Eu morei 1 ano e pouco em Cuiabá, quase 2 anos, e quando eu voltei pra cá eu já joguei no campeonato municipal. Salvo engano eu tinha aí meus 15. Então base mesmo não? Não, foi indo assim, fui jogando. E depois eu comecei a jogar futsal e Ouro Preto também, para minha sorte, na época tinha uma base de futsal muito forte. Vinha muito jogador de fora jogar futsal. Eu fui jogando com esses caras, aprendendo um pouquinho e acabei ficando no futsal com boas equipes, joguei com boas equipes, joguei contra e a favor de muitos bons jogadores e fiquei no futsal muito tempo e eu gostava muito do futsal. Então eu não gostava muito do futebol de campo, não era muito meu forte não.
eu me lembro que eu jogava mais futebol de campo por causa dos amigos, né? Panela, né? Tinha a panela que era do futsal. Eu jogava futsal e aí acabava que a galera tava toda no campo. Vamos, aí eu comecei a jogar. Aí depois gostei também, acabei jogando futebol de campo bastante, futebol society também muito. Mas foi indo assim, Milão, não foi nada programado não. Eu não tive base, treino, essas coisas assim, foi mais assim, aprendendo. Você acha que o fato de você já ter conseguido se enturmar no meio desses caras bons, né? No caso, tão cedo, você achou, ajudou muito nessa formação? Ah, demais. Praticamente eu joguei com os melhores jogadores de futsal do estado na época. Eu aprendi muito, né? Eu tive o prazer de jogar com os caras que eram os melhores do futsal no estado de Rondônia. E o futsal em Ouro Preto era muito forte, porque as competições aqui em Ouro Preto, os times vinham quase todos de fora. E quando não vinha um time todo de fora, os empresários, os amantes do futebol daqui buscavam. Então a competição era de alto nível. E você acaba aprendendo, né? Você aprende, se adapta ou você fica fora. E aí eu acabei me adaptando, jogando, aprendendo bastante com esses jogadores. E acabou que o meu futsal melhorou bastante. Depois eu até acabei indo jogar em outros times fora de Ouro Preto por causa disso, por causa da evolução técnica, né? Jogando com quem sabe, você sempre aprende bastante. E o futsal da época era muito forte mesmo, mas era mais ou muito menos forte. Por volta de que ano? Milão, eu tenho um grande problema com gravar data. Eu não tenho datas assim na minha cabeça, sabe? Eu sou muito ruim de gravar datas, mas assim, nessa época aí, creio que eu tava aí com os meus 18 para 19, 20, 21 anos, assim, foi a época do futsal muito forte, né? E tinha o time Jovial, morava em Ouro Preto na época, e o time dele era muito competitivo sempre. O Valmir, na época, tinha o Shopping. O Valmir da Aquários. Da Aquários hoje, o Valmir tinha um time do Shopping que era muito competitivo. E outros times, né? E outros empresários sempre montavam times, mas principalmente o Mário Curata, da Fogás, na época. O Mário Curata manteve um time de futsal muito forte aqui durante muito tempo. Eu ouvi falar bastante, A gente ganhou muito campeonato na Fogás. E de ano, assim, se eu for analisar, né, hoje, pela minha idade aí, mas há quase 30 anos atrás, né? Há quase 30 anos atrás, então nós estamos em 2022, nós estamos falando aí de 90 e pouco, né? 92, 92, 93. Perto do ano que teve o profissional, né? O profissional, eu, salvo engano, foi em 97, 98, eu não lembro bem, mas acho que foram esses anos. Você chegou a jogar no profissional? Joguei profissional. Na verdade, eu fiz parte do elenco, eu joguei pouquíssimo no profissional. Nessa época estava bem complicado para mim, focava outras coisas, não focava bem o futebol, né? Tava na época que era novo, não tinha futebol. Nessa época do profissional mesmo, a gente treinava até e tudo, mas assim, minha cabeça não estava voltada unicamente pro futebol, não. Então eu compunha o elenco do Ouro Preto, 2 ou 3 anos, mas efetivamente jogar eu joguei pouquíssimo, joguei pouco no profissional. Estava lá, estava no meio da galera, tinha um time muito bom, inclusive, veio, né, jogadores de qualidade de fora. Foi quando quase foi campeão, né? Fomos vice-campeões, né? Eu acho que esse ano é 98, eu acho, não lembro. Eu acho que é 97, 97, né? Se não me engano. Nós fomos vice-campeões. Nesse time aí, o Nivaldo era o treinador, esse time eu nem joguei, eu acho. Titular eu não joguei nenhum jogo. Não lembro se eu se eu entrei em algum jogo, mas nesse time eu não joguei. Mas eu tava sempre entre os relacionados, mas eu não me lembro de ter jogado não. O time era muito bom, tinha sempre de fora, né? Tava sempre no elenco. Mas igual eu te falei, a culpa por não jogar muitas vezes era mais minha, porque eu não estava focado no futebol, eu vivia, né? Tava numa fase meio de deslumbramento, de festa e sem foco. Mas teve um outro ano que eu já tive mais participações e
Mas no profissional foi isso. Foi Futebol de campo mesmo aqui, você jogou em quais times assim? Lá eu praticamente, acho que eu joguei em quase todos os times, assim, fora o pessoal, fora os times mais das linhas, né, que a gente tinha menos contato, mas também joguei em alguns, joguei no CRB, na época montaram um time bom no CRB, um time competitivo, conheci bons jogadores, fiz bons amigos no CRB, pessoal bom de bola, joguei no Independente, joguei no Internacional, joguei na Macop, joguei num time, o Industrial, ainda cheguei a jogar no Industrial, que era a época que o Industrial estava, né, quase acabando já, porque os jogadores envelheceram e também o pessoal deu uma desanimada, mas eu ainda consegui jogar no Industrial, que era um timaço. Mais um privilégio que eu tive, né? Isso era o time que seu irmão jogava? O time que meu irmão jogava. Foi mais um privilégio que eu tive, porque eu consegui jogar, ainda peguei essa fase de jogar, putz, ali aonde a bola caía era brincadeira. Todo mundo sabia da posição, era muito bom o time. E eu cheguei no meio dessa galera aí, jogamos um tempo, aí depois o Industrial acabou. Por causa da diretoria, os jogadores envelheceram também, a diretoria também foi cansando, mas eu também tive esse privilégio aí de jogar na época que o futebol pretense tinha muito craque. A gente vai falar sobre várias outras coisas aqui, mas pra você, assim, o que é o futebol na sua vida? Cara, o futebol, Milão, pra mim... Pessoal mesmo. Pra mim o futebol foi uma coisa que me realizou bastante, assim. Eu não tenho futebol... Hoje o futebol é um hobby pra mim, mas eu tive o futebol como uma coisa essencial na minha vida, né, cara? Eu fiz muitas coisas com o futebol, eu ganhei muitas coisas com o futebol. Eu mais ganhei do que perdi. E até teve uma época, assim, de dificuldades financeiras que o futebol acabou me ajudando também, sabe? Mas assim, pra mim o futebol, eu sou apaixonado por futebol, né? Não tem a palavra certa pra falar o que é o futebol pra mim, mas de uma importância tremenda que já teve mais importância em nível de competição e hoje eu tenho mais como uma forma de estar integrado socialmente, né? Com a galera que eu gosto, com os amigos. Sim. Com uma vitória assim que te marcou bastante, pode ser título, pode ser qualquer coisa relacionada ao jogo. Um momento importante. Então, é estranho eu falar isso aqui porque eu joguei bola a vida toda praticamente, né? Desde quando eu despertei com futebol mas eu sou uma pessoa que títulos não me marcaram muito, sabe? As vitórias, assim, da importância pra vitória. Eu sempre queria estar vencendo, eu era muito competitivo, sempre queria vencer e jogava... Era, não, agora eu não sou mais não. Agora eu sou tranquilo. A galera não, é verdade. Você vê como que era antes, né? Mas sabe, Milão, assim que eu fazer uma passagem por títulos, eu ganhei campeonatos que foram importantes na época. Nós ganhamos... Você é um que tem te marcado mais, assim, positivamente. Teve um campeonato de futsal que a gente ganhou no ginásio, na época que o futsal estava num nível muito alto em Ouro Preto. Só que eu não me lembro o nome da Copa que era, mas era o time da Lançabresa, sabe? Nosso time era muito bom, nosso time tinha jogadores de Ji-Paraná, Ouro Preto. Tinha até um menino que depois foi jogar no Criciúma, que era de Ji-Paraná. Se não me engano, o nome dele era Fabinho, eu não lembro bem. Foi um campeonato importante porque o ginásio vivia lotado também, né? Muita rivalidade. E foi assim um campeonato importante porque também foi importante pra mim porque eu joguei a final, eu era reserva do time também. E na final o treinador me colocou, ele sempre me colocava, na verdade, eu só participava muito. E eu acabei marcando o gol na final, o gol, salvo me engano, foi até contra o Nivaldo, foi contra o Chopinho, acho que essa final. Não lembro bem, mas acho que foi contra o Chopinho. E eu jogava no Chopinho, também joguei muito tempo. O Valmir sempre foi um cara que me integrou bastante no futebol também, no futsal.
E foi um título importante não por ser, né, contra o Chopin, não, nada disso, ao contrário, né? Na verdade eu sempre estava jogando no Chopin também, mas pela importância do campeonato que foi dado na época, foi um campeonato de nível muito elevado que teve muita importância. Então é um campeonato que eu me lembro muito, mas nós tivemos muitas vitórias com a Afogás na Copa Independência, na Taça Independência, né? Copa ou Taça Independência a Tiradentes, aliás, desculpa. Assim que Na o Tiradentes, que tinha na PM. que era o melhor campeonato society, que tinha aqui, não há dúvida disso. O nível era muito alto, um monte de time de outras cidades, e nós ganhamos muitas vezes esse campeonato com o time da Fogás. Depois teve mudança, teve outro time que já não chamou Fogás, chamou Team Promoções. Depois nós fomos campeões com o Posto Avenida, que era do Tota que comandava o time. Depois fomos campeões com o Posto Trevo, mas era um campeonato de muita tradição. Mas igual eu te falei, cara, eu não gravei muito todos os campeonatos que eu ganhei, não. Até porque, assim, sem soberba nenhuma, a gente ganhava muito campeonato, né? A gente sempre estava nas decisões e foram muitos, então eu não guardei muito o título, ganhou. Eu sei que ganhamos muito, mas quais assim. Mas uns campeonatos que depois nós tivemos o Amador, né? A Copa Eucatur, foi um campeonato importante. O elenco era muito bom e Você estava nos dois? Não, eu estava no primeiro, no segundo eu não quis jogar. Em 2005. Foi campeão em Cacoal. No segundo, que foi campeão, não foi campeão em São Felipe. São Felipe, verdade. O de Cacoal eu não estava, né? Eu recebi o convite do Índio, mas eu naquela época eu resolvi não participar e fiquei fora torcendo e deu certo, né? Foi bem incrível aquilo lá também, foi legal. Mas esse foi um campeonato importante por ser estadual, né? Mas no geralzão assim, Milão, eu não dou muita importância a um mais do que o outro, não. Eu acho que ganhar é importante e eu nunca me lembro muito do que eu ganhei, não. As pessoas me lembram, muitas vezes eu encontro as pessoas na rua e o cara fala, cara, você lembra de mim? Eu falo, cara, desculpa, eu não lembro. Eu falo, pô, nós jogamos em tal lugar, nós jogamos junto, nós ganhamos, não sei o que e tal. Eu falo, que legal, nós passamos por isso aí, mas eu não lembro não, de verdade eu não lembro muito não. E os últimos que eu venho jogando, né, que são campeonatos importantes pelo nível de organização, pelo nível de dificuldade também, por ser veterano, são os campeonatos que a OAB, né, tem, que a Ordem dos Advogados do Brasil tem. Tem uma liga nacional e essa liga é forte, muito organizada, e a gente vem conseguindo ganhar. 2017 eu fui campeão de uma categoria Master, campeão brasileiro, foi no Ceará, foi em Fortaleza, o campeonato. A gente conseguiu... Assim, só para deixar pra galera se ligar, é um campeonato brasileiro mesmo, né? É um campeonato brasileiro. Da Ordem dos Advogados. Praticamente com participação de todos os estados da federação e mais o Distrito Federal. E em 2017 a gente foi campeão por Rondônia e em 2017 eu recebi um convite do time do Espírito Santo para jogar um campeonato mundial de advogado. E aí eu fui em 2018, a gente foi para a Espanha jogar com o time do Espírito Santo. Jogamos lá, não conseguimos ganhar, mas foi uma experiência bem legal. Em 2018, Rondônia não montou o time na categoria, que eu já tinha atingido, para passar para o Super Master, que é 45 anos acima. E aí eu fui jogar com o Espírito Santo de novo. Acho que foi o Espírito Santo 2018. Não, acho que 2018 foi o último ano que eu fui com Rondônia, 2018. Nós fomos para a final, perdemos. Aí 2019 a gente saiu antes, acho que quartas de final. 2020 chegamos na final de novo, perdemos. 2020 não teve por causa da pandemia, né? Na verdade foi essa. E 2021 nós chegamos na final de novo contra Goiás e perdemos. Espírito Santo e Goiás a final. E agora em 2022 nós chegamos na final de novo contra o time foi Espírito Santo e São Paulo, e aí nós ganhamos. Agora nós ganhamos, nós somos campeões brasileiros em 2022 foi da categoria agora recente, né? Foi o que? Fim de semana passado, não foi? A final foi 15 de novembro,
do feriado. É, feriado. Mesmo dia que foi a final lá em São Paulo foi. Vocês jogaram às 11 às 16, né? Nossa final foi às 10 da manhã em Recife, na sede. Fala um pouco sobre essa competição aí. Sim, até pra galera ter uma noção de nível, né? Porque às vezes o pessoal vê falando, a gente ganhou, a gente chegou na final. Às vezes o pessoal não tem muita noção de como é o nível da competição dele, como é a organização. A organização é uma coisa sensacional, né? É alto nível de organização. Aí às vezes vem na cabeça das pessoas o nível, né? Fala, mas é só advogado e tal. Cara, o que tem de ex-profissional na advocacia, todo time tem jogador profissional. Dificilmente um time não tem jogador profissional. Muito difícil. Então o nível é alto. Eu que jogo o Master por aqui, a gente sabe que o Ouro Preto tem uma tradição de ter um time Master sempre muito forte, né? Tem ótimos jogadores. E o nível é muito alto, cara. É difícil chegar. O negócio é que a gente vem chegando nos últimos anos, por quê? Porque é um selecionado praticamente. O Espírito Santo fez o quê? Eles têm os jogadores dele, aí eles fizeram uma... Né, conseguimos... a gente tem uma amizade muito grande com o pessoal do Espírito Santo. Pessoal, muita gente boa, assim, que houve uma identificação muito rápida como pessoa, né? A gente criou uma amizade e aí a gente acabou fazendo essa parceria no futebol. Então eles têm os melhores jogadores de Rondônia, advogados master, e junta com os melhores do Espírito Santo, né? Então não é só você que vai, tem mais gente? Não, tem mais um colega meu de Charu, né? Que é o Kinnerman, alguns conhecem, chama ele de Chu. E tem mais jogadores de Porto Velho. Tem mais 4 jogadores de Porto Velho, 5 jogadores de Porto Velho, que foram esse ano. Então nós fomos em 7, né? E praticamente quase todos titulares. Bacana, então fez meio que uma junção. Por isso que está chegando, vem chegando, né? E agora a preparação é para o Mundial de 2023, já está identificado, né? Vai ser na França, vai ser em Saint-Tropez, na França. Acho que em junho de 2023 vai ser esse Mundial. Mas o nível é muito bom, Milão, muito bom mesmo, muito legal, assim. A gente chega lá e a gente vive esse espírito do futebol mesmo, do futebol de alta qualidade, sabe? Com a organização, tem transmissão, tem... Isso aí é algo que é difícil transmitir pro pessoal, né, Raul? Porque você está ali integrado num ambiente que é um ambiente só do futebol, tem uma organização que provavelmente deve ser espetacular, tem um campeonato no nível alto e a nível do Brasil todo, né? O Brasil todo. Tem times assim que de futebol society que, cara, você vê jogando, fala, caramba, não vai dar. Esse time aí tá complicado, cara. Verdade. Vem crescendo muito, o time de Goiás vem crescendo demais, então os caras muito bom de bola. E aí tem os tradicionais, né? Rio, São Paulo é muito advogado para fazer a peneira, né? É muito. Então assim, eles conseguem muita qualidade, porque eles têm um leque de jogadores de opção e aí eles sempre fazem time. Vários ex-profissionais, provavelmente. Ex-profissional tem demais, cara. No nosso time do Espírito Santo mesmo tem ex-profissional. Inclusive nosso goleiro esse ano estava jogando até pouco tempo no time profissional lá, acho que é Ferroviário o nome do time que ele jogava. É society ou é campo mesmo? Nossa, é society. Mas tem todas as categorias. Tem o campo livre, tem o campo Master, Super Master e Legend. Aí tem também o campão Super Master. Aliás, campão Master, mas a gente fica no society. Mas é muito bacana. Bom, muito bacana. Bacana. Robson, trazendo para cá, a nossa realidade aqui, por que você acha que existe uma grande dificuldade aqui no futebol de Rondônia para se estabelecer no cenário profissional mesmo do Brasil? A Rondônia no geral, né? Rondônia no geral, não só falando de Ouro Preto, né? Aí é a questão financeira, né? É a questão financeira e logística também. Eu acho que atrair bons jogadores é um segredo da coisa, né? Atrair bons jogadores é preciso. Para futebol crescer tem que ter bom jogador, tem que ter a base. E atrair esses bons jogadores para a nossa logística é difícil e é caro. Então eu creio que o grande impeditivo mesmo do futebol do norte no geral não se desenvolver é econômico. É econômico. Acho que boa vontade até tem. Eu
Eu acho que se tivesse um aporte financeiro maior, eu acho que as coisas funcionariam, porque eu vejo pessoas bem, né, interessadas, pessoas que são competentes, que gostam do futebol. O Ouro Preto é um exemplo disso. O Preto sempre teve muita competência extracampo. Eu me lembro da parte do amador. Sempre teve time bom. A parte do amador e depois do profissional. Cara, foi muito bem gerido, era muito bem gerido. Só que sem dinheiro, tudo na vontade, né, na garra. Eu acho que é isso, Milão. Basicamente é isso. A gente vê grandes cidades que não têm bons times. A Cuiabá veio competir agora na Série A. Investimento. E olha Cuiabá é uma estrutura fortíssima, uma cidade muito grande. O próprio Espírito Santo é muito grande, né? E não tem nenhum time na primeira nem na segunda. Não tem. E eles são apaixonadíssimos por futebol. A gente percebe porque a parte do pessoal da organização do time do Espírito Santo, pô, eles vivem futebol, sabe? E tem muita qualidade também, que a gente sabe que tem, tecnicamente, mas não vai. E tantos outros, né? O Amazonas é um estado forte, Manaus é uma grande cidade. Agora você imagina Porto Velho, né? Toda a dificuldade que se enfrenta aí. Eu acho que é isso, basicamente é isso, é territorial e financeiro. De fato, é bem, assim, olhando por esse lado, é bem difícil mesmo para atrair grandes jogadores para vir jogar aqui, né? Tem toda essa questão financeira. Eu acho que o Cuiabá é meio que um exemplo, né? Conseguiu se manter mais uma vez na primeira divisão, mas de fato tem um investimento muito grande. Muito alto, né? O investimento do Cuiabá é muito alto. Muito alto. No meio do futebol, algum arrependimento? Cara, tenho, claro. Acho que tudo que a gente vai fazer sempre tem um arrependimento, né? Não sei se tivesse uma nova oportunidade, conseguiria fazer, mas arrependimento tem. Eu fui muito. O futebol, eu fui muito incisivo para jogar futebol durante algum tempo da minha carreira, não, porque eu não vivi do futebol exclusivamente, né? Mas eu era muito competitivo e eu acabei tomando, em alguns momentos, atitudes erradas e imaturidade também. Eu acho que se eu pudesse, né, contornar isso, tivesse mais preparação, eu teria feito diferente em algumas coisas. Porque você, como você entende o fato de você ter a idade que você tem, né, e ainda conseguir performar em bom nível? O que você acha assim? Porque não são todos os atletas, né? Porque você é um atleta, assim, pode-se dizer. Por que você acha que nem todos conseguem? Porque você acha especificamente porque você consegue ainda performar em alto nível a ponto de jogar até um campeonato brasileiro? Cara, eu acho que é um conjunto de fatores, né? Você deve ter um pouco de dificuldade porque você vai ter que falar de você, né? Mas é mais pra galera poder entender mesmo. Mas é um conjunto de fatores, né? Primeiro, eu sempre gostei de jogar na categoria que eu estou apto a jogar, né? Eu acho que tem jogador que fica jogando em categoria menor, mais baixa, mas ele sente. Então a performance não é a melhor. Claro que tem exceção, né? Mas geralmente é isso. Segundo, acho que também por querer jogar ainda competições, eu prefiro jogar competições ainda, né? Tento treinar, tento me cuidar, né? Você sabe que eu faço treinos aí. Tem gente que só joga o futebol, né? Vai lá e joga o futebol e acho que sente. Eu acho que o treino físico faz uma diferença grande em qualquer idade, até pra meninada nova, o treino físico faz diferença. E eu acho que por isso, Milão, por eu gostar de treinar, eu aprendi a treinar. Eu não gostava de treinar, não gostava. Na minha época do auge do futebol, eu não gostava de treinar, não. Eu não treinava, eu vivia muito da jovialidade mesmo, da força, da habilidade, assim, da habilidade dentro dos padrões, né, que eu acho que a habilidade, tem gente que confunde a habilidade com o drible, né? Uhum. Com a habilidade, eu acho que são fundamentos do futebol. Ter os fundamentos do futebol tem é ser habilidoso. Várias maneiras de ser habilidoso e eficiente. Isso, exatamente. Mas eu acho que por isso, por gostar de competir, de ganhar, a gente tem que se cuidar. Eu acabei escolhendo isso, né? Me cuidar para poder jogar. A hora que parar de competir mesmo, acho que eu dou mais uma relaxada. E você sofreu lesão, né, Rob? Muita lesão, né, mano? Porque as lesões desanimam muito, né? Eu tive fratura de tornozelo,
Foi até num jogo, foi com o Marcelo, contra o Marcelo Cabrita. E tentei antecipar uma bola e foi no campo, foi no gramado. Meu pé travou e quebrei o tornozelo. Tive rompimento de ligamento cruzado. Luxação, distensão, nem conta, né? Todo estourado, mas... Eu lembro que teve um ano que você passou quase o ano todo, não acho que foi. Era lesão atrás de lesão. E por incrível que pareça, pelo que eu percebi depois, era excesso de treino. Excesso de treino, assim, tava fazendo carga demais e querendo jogar e não descansava. Treino em jogo. Acabava lesionando. Depois que eu dei uma melhorada nisso aí, melhorou. Parei de ter tanta lesão e agora eu tô conseguindo. Saindo do campo de futebol, como que o direito entrou na sua vida? O direito foi uma necessidade praticamente de estudar, né? Tava na época, tinha tentado fazer algumas coisas na vida e as coisas não iam bem. E minha mãe sempre gravava uma mensagem dizendo que a mãe falava assim: meu filho de pobre tem que estudar, não tem outro jeito. Minha mãe nunca teve uma visão muito empreendedora, né? Mas ela era ela estudou, ela conquistou coisas com o estudo, então ela tinha essa visão de que tinha que estudar. Aí ela sempre falava: filho de pobre tem que estudar. Aí eu tentei algumas coisas na vida, trabalhei, mas sempre achava que não estava bom. E aí uma vez eu resolvi, falei: cara, eu preciso estudar, eu acho que é o caminho. E aí eu fui fazer o vestibular e acabei aprovado. Não sabia bem se era aquilo que eu queria, não, mas aí foi rapidinho também. Quando eu comecei a estudar, me identifiquei com a matéria, eu não sabia que eu queria aquilo, mas depois eu descobri que eu queria, que era uma profissão que eu gostaria, né, de trabalhar. Me formei e posso dizer com toda certeza que eu gosto muito do que eu faço com prazer o que eu faço e por isso fica mais fácil, né, mais tranquilo de se manter no meio profissional por causa disso. Mas foi assim, não foi a escolha pelo direito, eu escolhi estudar, fui fazer o vestibular, a gente tinha poucas opções aqui, e eu fiz, deu certo, depois me apaixonei aí. E o que significa para você hoje, assim, olhando para trás, que você pode falar sobre o que significa na sua vida pessoal, profissional, do direito? A questão do direito, modificou minha vida totalmente, né? Me modificou como pessoa, me modificou como profissional. Aprendi muito. A faculdade não ensina tanto, né? Ela ensina você a ler, a aprender leis e interpretações, mas o convívio, aquele aprendizado diário, estar no meio daquela pessoa do direito me fez progredir muito. Eu comecei a ter outra visão da vida, a visão de saber que contraponto é importante na vida das pessoas. Tem gente que acha que oposição tem que ser eliminada, né? Eu já penso que a oposição te faz crescer, sabe? Quando você tem uma oposição que te faz refletir, que te faz pensar, é importante, a gente acaba crescendo com isso. Então o direito foi importante para mim por isso, porque para nós que estudamos direito, Milão, quando uma pessoa vem e traz uma versão das coisas para nós, você absorve aquilo, você ouve, mas você já fica esperando. Fala assim: eu preciso ouvir o outro lado agora, porque a visão apaixonada, romântica das pessoas, às vezes deturpa, né, o que ele quer falar, o que ele está sentindo. Então o direito me ensinou isso. E era bem né, sempre fui muito incisivo, ouvia pouco, falava muito e brigava muito, me impunha muito nas coisas. Eu acho que eu caí no lugar certo, que a vida me deu uma lição naquilo ali, né? Falou: não, eu tenho que ouvir, tenho que aprender. E isso me ajudou muito na vida social. Eu já era um cara de ter muitos amigos, mas eu tinha pontualmente alguns problemas. Sim. E depois disso abriu a cabeça e melhorou demais. Então assim, o direito para mim foi muita coisa. Pessoal e profissional. Muito bom. Bacana.
Bem bacana. Robson, e assim, a gente tá em época de Copa do Mundo, né? Você é um torcedor também que eu sei. Quinta-feira a gente, acho que é bem no dia que vai ao programa, a gente tem a estreia da seleção. O que é que você está imaginando da seleção brasileira para esse Mundial? Hoje eu sou otimista com a seleção. Hoje eu sou otimista. Eu acho que essa energia nova que veio para a seleção, através dos novos jogadores que surgiram, acho que deu uma reciclada e deu uma nova esperança pra gente, sabe? Eu acho que a seleção estava muito estagnada, muito parada. Muito europeia. Muito europeia e assim, muito dependente, né? Muito dependente de um jogador só. E aí surgiu o Vinícius Júnior, e surgiu o Rafinha, e surgiu o Antony, e Rodrigo. E assim, cara, são jogadores de peso, mundialmente falando. Um moleque muito novo, muita personalidade. Muita personalidade, com uma qualidade técnica diferenciada. Então, assim, eu tô animado. Eu acho que o Brasil chega entre os 4 e aí é o que vai ter que... Aí tá no dia, sabe como é que é o futebol, né? É o dia que as coisas dão certo e quem tiver mais preparado, né? Mas aí é no detalhe, aí já é assim, é tudo equilibrado e se resolve em detalhe, né? Mas eu acredito, Milão, eu acredito sim, eu tô torcendo para que dê certo. Eu gosto muito, ao contrário, eu sei que o brasileiro tem um pouco de birra do Neymar, né? Mas eu gosto muito do Neymar, eu acho que ele cresceu muito agora, ultimamente, eu acho que... Tô falando de futebol, tô falando da pessoa, né? Do futebol do Neymar. Só tem muita dificuldade para separar isso aí, né, Robson? Tem dificuldade, mas eu separo porque estamos na Copa do Mundo, precisamos, é um jogador de alto nível, de alta performance e tá no time. Então assim, eu não torço para as coisas darem errado para ninguém, nunca. Para ninguém, imagina pro jogador que é o camisa 10 da seleção do Brasil, né? Então, você não acha que muito disso é porque o Neymar escolhe viver a vida dele de uma maneira que ele quer viver a vida dele, entendeu? E a gente cobra muito, que a gente quer que ele seja extremamente profissional, que ele seja dedicado. Não, eu acho que quando você se propõe a fazer uma coisa, meu irmão, você tem que fazer o melhor que você possa fazer, o melhor que você possa fazer. Se você se propõe a ser um jogador da seleção brasileira, ou do PSG, ou do Barcelona, você tem que fazer o seu melhor. Eu acho que o Neymar falhou, fracassou mas sofreu algumas derrotas na vida e perdeu o foco, perdeu o rumo, podia ser mais. E eu acho assim que ele, nesse ponto, ele decepciona. Assim, eu acho que o brasileiro tem direito de cobrar, assim, porque a gente acostumou a ter os melhores jogadores do mundo e ele era uma promessa. E se ele queria viver aquilo ali, como ele disse tantas vezes que queria, eu acho que ele podia ter tido comportamentos diferenciados em alguns momentos. Mas eu gosto do futebol dele, acho que ele é um craque, ele é diferenciado e eu torço por ele. Independente disso, eu torço por ele. Eu gosto de torcer pelas pessoas. E eu torço para que ele consiga fazer bem, né, o que a gente precisa que ele faça, e ele consiga amadurecer. Se vier uma vitória, que ele seja maduro para saber suportar, né? Para não ter tanto problema, para criar tanto problema. Conseguir absorver de uma maneira positiva, né? Exatamente. E o Vasco? Rapaz, o Vasco é teste para cardíaco, né? Como dizem, difícil, complicado, uma gestão... Mas assim, a visão de médio prazo é a visão positiva, né? Dessa vez, parece que sim, né? É uma visão positiva. Eu acho que um contrato bem amarrado, né? Pelo que eu sei, o contrato do Vasco é um contrato como se fosse um contrato de produtividade, né? Se o Vasco comercialmente dá retorno, o investimento aumenta em percentual, né? Então eu acho que é bom, Milão. Eu acho que não tinha outra saída, sabe? Infelizmente não tinha outra saída. Não acho que seja a melhor saída para qualquer clube. Eu acho que um clube, quando está enxuto, bem administrado, ele é um patrimônio do torcedor e eu preferia que fosse assim. Mas para o Vasco, pelo menos 20 anos de má administração, o sucateamento do Vasco, e né, tá aí para quem quiser ver,
muito mal gerido. Eu acho que a SAF é uma ótima saída para o Vasco e a gente está otimista. Também acho que não vai ser nada imediatamente, mas a longo prazo, a médio prazo, eu acho o Vasco volta a competir. Então, é assim, eu entendo, né, que é a médio prazo volta, porque a exemplo, por exemplo, do Cruzeiro, o Vasco é um time de massa, entendeu? Então, assim, eu acredito que dou 1 ano, 2 anos, talvez, no terceiro ano já vai estar competindo porque a torcida empurra. Time grande é outra coisa, Robson. O Vasco vem sendo empurrado por essa torcida, Sim. né? E, na verdade, a SAF só tem interesse no Vasco porque o Vasco tem exatamente isso, ele tem saída, né? Ele consegue ter retorno, ele consegue vender a marca Vasco da Gama. Ele era um jogador muito moderno para a época, Milão, porque sabe aquele negócio de pisar na área que os caras falam hoje? O Átila já fazia isso jogando de volante, então ele fazia gol. Ele era meia, ele achava que ele era um meia armador e depois acabaram recuando ele na época do Industrial e ele foi muito bem nessa posição. Então eu gostava muito dele, eu acho que o Átila é um cara de primeiro volante, é um dos melhores que eu vi jogando. Hoje seria, assim, mais ou menos igual o Bruno Guimarães joga, pelo que você falou. Cara, ele era muito moderno. Acho que o Bruno é o mais Átila moderno que tem dessa galera. O Átila tinha uma marcação forte, passe muito bom, lançamento muito bom e finalizava. Então, assim, tanto que nas Copas daí ele sempre estava fazendo um golzinho, e era muito difícil na época, porque os volantes era aquele proteção volante zaga, né? preso ali atrás mesmo, não ia de jeito nenhum, salvo numa jogada de cabeceio, né? Que ainda ia pouco também na época. Então, eu gosto do Átila, eu acho que ele é o mais indicado para ocupar essa seleção aí. Primeiro volante. Primeiro volante. Segundo. A gente não jogava com o segundo volante, né? Na época. 2 meias, né? Pode usar esse sistema. Eram 2 meias. Era o volante, o meia direita e o meia esquerda, né? E os pontos e central. E os 3 da frente. Nessa ideia aí, rapaz, eu vou dar uma moral para um jogador antigo também. Ele era muito bom nessa meia direita, o Polaco. Polaco jogava na Madeirção, jogou muito tempo na Madeirção, eu gostava muito de ver o Polaco jogar, apesar que o Barbosa era um ótimo jogador também, um meia de muita qualidade, decidia jogo. Mas o Polaquinho, rapaz, o Polaquinho era diferenciado. Eu gostava demais de ver o Polaquinho jogando. E ele jogava no time do Átila, no time do Industrial na época. Ele jogou no Internacional, que era o time que era, né, do bairro dele lá. O pai dele comandava também lá. E ele era muito bom, mas eu gostava muito de ver ele jogando. Ele era um jogador que não aparecia no jogo, mas que jogava demais pro time. Meia esquerda. Meia esquerda é uma briga grande, né? Pode dividir em moderno e antigo, não? Não tem isso, não. Não pode ficar assim. Mas o meia esquerda mais... Escolha, daí pra frente é difícil, porque tem muito jogador mesmo. Você já tava tendo dificuldade lá atrás, tinha um monte de jogador agora. O meia esquerda que eu mais vi jogar, que eu mais gostei de ver jogar foi o Pucci. Eu boto o Nildinho colocaria o Nildinho nessa meia esquerda aí, porque é a época que o Nildinho veio jogar mais pra meia esquerda ali, o Nildinho é muito bom, mas eu vou ter que empurrar o Nildinho aí porque o Pucci era diferenciado. A galera toda fala. Jogava muito mesmo. E era bacana de ver o Pucci jogar. O Pucci era um cara que inspirava jogando bola, sabe? Estilo, um cara muito diferenciado. Só não fazia pouco gol. Por isso que o Nildinho, a gente até discutindo de futebol, fala assim, eu acho o Nildinho mais efetivo. Resolvia mais. Só que o Pucci tinha uma facilidade de colocar as pessoas na cara do gol, o jogador na cara do gol, só que aí depende do outro jogador, né? Você faz a jogada, arma, mas você depende da efetividade. Eu sempre falo muito, a assistência só conta quando o cara faz o gol. O cara faz o gol. Então, assim, e o Nildinho eu achava mais eficiente porque o Nildinho fazia muito gol, né? Mas o Pucci era bom de ver jogar, era legal. A galera toda fala. Eu não cheguei a ver, mas a galera toda fala. Os 3 atacantes. Então, agora eu vou colocar o Nildinho aí, porque eu não posso deixar o Nildinho fora, né?
Vou Arrumar uma posição vou achar uma posição pra ele aí de atacante. de atacante. Mas aqui dentro da nossa... Cara, tem um cara que eu tô deixando fora aí, porque... Mas é uma briga boa com o Pucci também, tá? Era o Caburé. A galera falou que já dele também. Caburé jogava demais, Milão era diferenciado demais, cara. E era um jogador meio folclórico, sabe? Aquele jogador, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo, e bora e tal, e conversador, e levava elenco, e te dava moral, e te fazia jogar mais do que você jogava, ele era danado. Um cara muito bom mesmo, Caburé. Irmão do Michila, do zagueiro que eu falei lá no começo. Mas eu vou dar uma moral pro Pucci aí, vou deixar o Pucci nessa parada aí, mas eu não podia deixar de lembrar do Caburé não, porque ele me ensinou muito da bola também. Então o Nildin, os atacantes, né? O Marcelo eu não posso deixar o Marcelo fora também, né? O Marcelo, além de ser um jogador da nossa região, ele foi longe, né? Ele conseguiu marcar aí, colocar o nome dele na história do futebol, né? Jogou fora, foi profissional. E muito bom também, né? E bom como jogador, como pessoa. O Marcelo sempre foi um cara muito decente. Então eu coloco o Marcelo Cabrita nesse ataque. Nessa questão do ataque aí. E aí falta um, né? Falta um. Tem tanto, cara. Tem. Pô, os caras vão ficar bravos comigo. Falar, pô, jogou comigo a vida toda e não me coloca. Certeza absoluta que vai. Eu tava querendo colocar só os antigos por causa disso, entendeu? Não, galera, eu pensei que era a seleção antiga. Tem demais, cara. E atacante demais, assim. Do meio pra frente tem jogador demais. É igual a seleção aí dos profissionais, você é doido, né? Difícil. Não, mas eu tô colocando mais os antigos mesmo, porque é o seguinte, essa galera nova aí ainda vai ter oportunidade pra frente, né? Mas assim, tô deixando fora aqui, inclusive você, né? Que é um jogador de alto nível, diferenciado, tanto que tá jogando, né, com várias equipes aí fora de Ouro Preto. Eu sei da tua dedicação também, eu sei que você é diferenciado também por isso. E se fosse pra falar assim, quem que você quer no time, né? Talvez eu colocaria pessoas diferentes, mas eu tô fazendo mais ou menos uma mescla com o mais antigo, os caras que fizeram já pelo futebol. Tem muita gente fazendo ainda, né? Esses aí a gente, se Deus abençoar, nós vamos poder lembrar e homenagear mais pra frente. Mas tem, né, atualmente também tem muitos jogadores bons aí que vale a pena. Mas um atacante, cara, eu vi fazendo muito gol, e eu tô mais pro campão, né? Porque o esquema é do campão aí, esse tanto de jogador. Tinha um atacante de Ouro Preto também, que gol fácil ele não gostava de fazer não, mas difícil ele fazia muito gol mesmo, o Alzeni. Não sei se você ouviu falar. Já ouvi falar. E o Alzeni era um jogador diferenciado também. O Alzeni é do lado do Serra Azul, não é? Não, o Alzeni lá do Serra Azul é irmão do Preto, né? É zagueiro, né? Esse Alzeni não, ele é aqui de Ouro Preto, é da cidade. Ele trabalha na prefeitura. E muito bom atacante, centroavante mesmo. Aquele cara de dentro da área. Estilo seu Milton Freitas mesmo. Aqui, ó. Tum e deixa bater, deixa o zagueiro trombar. Muito bom de bola. Fazia muito gol. E eu, assim, eu tô escolhendo muito o Milão também pelo que eu fui assistir jogar, sabe? Não o que eu joguei dentro. Mas pelo que você viu. Não é quem tava junto comigo dentro de campo, porque ali a gente tava no calor do negócio e tudo, mas eu sei que tem muita gente boa aí. Mas eu vou botar mais um time mais clássico aí, mais antigo. E um treinador? Até pra evitar problema. E um treinador pra cuidar dessa galera aí? Um treinador. Rapaz. Eu acho que a nossa galera aqui, infelizmente, não tem muito tempo e não tem meios de estudar, né? Pra ser um treinador, assim, tático, né? Pra falar assim, vou montar o time aqui assim, vou pegar o time lá que eu sei que os caras jogam com 3 atacantes, já vou tomar o meio de campo, vou acabar com esses caras. Não tem, eu acho que não tem. Mas tem
tem dom, né? Tem gente que faz leitura de jogo. Tá ali, faz a leitura de jogo. E tem o tal do pé quente, né? Eu vou escolher um cara aqui que o pessoal chamava ele de pé de geladeira há muito tempo. Começou a ganhar direto agora, né? É quem eu tô imaginando mesmo. Era o pé de geladeira. Você falava, não, ó, se fulano tiver, pode esquecer, não tem título não. E ele falava, não, ele gagueja, não. Parceiraço. Então, assim, por tudo que ganhou, por tudo que eu vi ele fazendo, e pelo pé quente, né? Vou falar ao contrário, né? Pé de geladeira nunca foi pé quente. O Clodoaldo é um cara que, eu acho que quando ele tá fora de um campo, comandando uma equipe, ele é respeitado, tanto pelo adversário como por quem tá fora, né? Mas eu gosto muito da visão que o Índio tem também. O Índio tem uma leitura de jogo muito boa. Além de tudo, assim, tem que falar também, né? O Índio, por exemplo, não está nessa seleção porque eu deixei mais quem eu vi jogando. O Índio eu joguei muito com o Índio, mas o Índio é um puto do jogador que eu vi de diferente também. Quando o Índio chegou em Ouro Preto, ele contribuiu muito, porque ele ajudou muito a galera a ver o futebol de outro jeito, sabe? O futebol do clareamento da jogada, futebol de mais visão para facilitar o jogo. Então, né? É legal isso aí, porque a molecada, quando vê o cara jogando, eles se inspiram naquilo e acaba melhorando alguns quesitos técnicos, né? E o Índio colaborou muito com isso. Mas esse time aí é dos mais antigos. Mas o Índio eu gosto muito dele também como técnico. Mas eu vou ficar com o Clodoaldo porque o Clodoaldo tem essa mística aí de ganhar. Eu gosto disso aí. Ele é engraçado demais na beira do campo. É. Mas não é pé frio. Ele é bom treinador. O Clodoaldo é muito bom treinador, enxerga o jogo muito bem, gosta dessa questão tática. Né? Então, é uma leitura de jogo por dom, né? O cara não estuda aquilo, não se prepara para aquilo, mas ele consegue fazer a leitura e fala, vou fazer isso aqui, vou colocar fulano ali, que eu acho que ali vai dar certo. E acaba funcionando. Agora, impipocável, é o nome do quadro. Vou falar algumas coisas que você vai reagir, né? Algumas coisas que eu vou falar e outras você vai escolher mesmo. Antes disso, deixa eu te falar uma coisa também. Vou lembrar do Marcelo Barriga aqui, do Boteco M13. O Marcelo esteve aqui e eu ouvi o dia que ele falou que ele me acompanhou muito jogando bola, né? Aí ele tava contando uma história de uma expulsão, não tava? Tá. Contou, não contou? Contou. Essa expulsão tem discussão, eu até sei que é. Que foi aquilo que ele contou aqui, não é toda a verdade não, tá? Só para registrar isso. Marcelo é um parceiro. Você quer contar? Você tem um contraponto? O contraponto é que a expulsão não foi justa, foi injusta. Além dele beber comigo até 7 horas da manhã, igual ele contou, ele me expulsou injustamente, aquele vagabundo. Não, é brincadeira, o Marcelo, vou falar do Marcelo aqui porque o Marcelo é um amigaço e um cara que colaborou muito com o futebol também. O Marcelo foi jogador, foi árbitro e é um cara muito legal, sabe, do Marcelo, Milão, porque o Marcelo consegue separar as coisas, o Marcelo é um cara muito íntegro e o Marcelo consegue ir para o campo e ele conhece todo mundo e às vezes ele tem o cara é mais chato, mas ele consegue organizar tudo isso e ser imparcial. Então, assim, é muito legal o que o Marcelo faz, né? O trabalho que ele faz, esse trabalho do handball com a meninada, é um trabalho bem legal que merece o apoio, né? Com certeza. Tem um canal também, o Marcelo tem um canal no YouTube, depois o Júnior até pode colocar na descrição aí, ó, canal do M13, tá? Que fala bastante sobre o handball e os projetos que ele faz. É verdade. Vamos pro pipocado? Vamos lá, tem uma enrolada aqui pra pensar um pouco, né? É tática. Vamos lá, CR7 ou Messi? A Messi. Romário ou Edmundo? Edmundo. Xavi ou Iniesta? Iniesta. Um ídolo no futebol? Roberto Dinamite. Dalmo ou Zé Roberto? Posição é diferente, tá? Eu sei. Rapaz. Mas é pra ter que escolher. Eu gosto muito dos dois. Mas... É aquela que na briga, não para o ímpar. Pela história do Dalmo, pela história dele. Nildinho ou Pucci? Efetividade.
Efetividade que eu gosto muito, Nildinho. O maior jogador de futebol que você já viu no futebol amador? Caburé. Que eu deixei fora do meu time. Porque... Tá compensando agora, tá compensando. Não é compensando não, o cara era um absurdo. Absurdo tanto que Eu já falaram bastante já. Gol de bicicleta no futsal, um cara abusado, um cara que batia no peito e falava toque em mim que eu vou resolver, e resolvia mesmo. E ele era muito generoso. O Caburé espelhava, refletia muito, mais ou menos, o que a gente é, porque a gente... O temperamento muito forte afasta as pessoas, né? As pessoas acabam não gostando de você em determinados momentos, em determinadas situações. O Caburé, ele conseguia ter um temperamento muito forte, mas ele conseguia agregar as pessoas, sabe? E assim, era muito legal, eu ficava prestando atenção nisso. Ele era muito respeitado pelo futebol que ele jogava, e ele acabava agregando. Mas eu acho que ele, sem sacanagem, Milão, acho que foi, assim, no amador, o melhor jogador que eu vi jogando na questão de habilidade, personalidade e resolver jogo. Resolvia jogo mesmo. Deixei ele fora do time pela questão do Pucci, foi um cara que me marcou muito na questão plástica do futebol. Plástica. Era bonito ver o Pucci jogando, sabe? Você ia no campo e via o Pucci jogando, era muito bonito. Legal. Tática ou técnica? Paz. Técnica, eu gosto mais da técnica. O jogador mais difícil que você marcou? Nossa, já marquei de tantos. Mas o Gessinho foi o jogador que... Gessinho de Paraná? Jogador que mais me deu trabalho, eu acho. Joguei junto com ele muito tempo também, mas ele era muito diferente de marcar, porque ele é um jogador que não gostava de prender a bola e quando você... E não é que ele te driblava, não era um jogador que te driblava, mas você marcando ele, dificilmente no jogo ele não fazia muitos gols. E aí ficava a responsabilidade para cima do marcador. Quem era o fixo? Deitou no né? jantar? Quem era o fixo? Era o Robson. Quem era o pivô? Era o Gessinho. Então o Gessinho bagunçou no jogo, fez 2, 3, 4. Mas na verdade não driblava, mas coletivamente jogava demais, habilidoso demais, né? E, então foi no futsal, eu sempre joguei muito futsal, gostei muito de futsal, joguei muito contra um jogador que deu muito trabalho. Mas assim, um amigo também, né, que o futebol me ensinou a respeitar e era lá dentro da quadra, dava pega mesmo, dava porrada, empurrão, mas depois acabava tudo bem. Como jogador, Messinha ou Átila? Átila. Messinha que você fala dos dois irmãos, né? São os dois irmãos. Como jogador o Átila, porque o Átila teve assim, que eu vi, né? Mais participações em mais times, né? O Messa jogou, o que eu sei que jogou, os times anteriores, que eu vi fotos, mas eu vi pouco o Messa jogando. No futsal eu vi ele jogando um pouco. Mas mais equipe, mais futebol mesmo, o Átila jogou. Eu vi jogando mais, né? O Messi eu vi pouco. Um ídolo na vida? Minha mãe. É uma ídola. Minha mãe é uma pessoa diferenciada, Milão. Ela deixou uma mensagem muito bacana para nós. E então eu sempre, quando eu penso em vitória, em conquista, eu penso na minha mãe. Legal. Dona Síria? Dona Síria. Olhando para trás, como você enxerga o Robson Amaral? Melhorado pra caramba. Melhorado, mais equilibrado. Pode ser melhor ainda, mas bem melhorado, bem com outros objetivos, com outro foco, dando importância para coisas que penso eu que são mais importantes. Então, muito diferente do cara o cara em formação e o cara formado, né? Não estou falando de escola, de ensino, estou falando da vida mesmo, de ter errado bastante, mas ter aprendido bastante também, né? Graças a Deus alguém foi generoso comigo em algum momento de me fazer entender que eu podia melhorar, que eu podia aprender mais. Então, eu olho para trás e falo assim, e aí? Eu falo assim, melhor, né? Sempre melhor do que eu fui antes.
Até acho que muito diferente, inclusive. Legal. Cara, muito obrigado. Eu esqueci alguma coisa? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu esqueço de tudo, cara. Como que eu vou acrescentar? Eu não lembro das cores, rapaz. Eu não lembro das épocas. Cara, isso aí é muito louco, porque você é advogado, é muito conceituado, tem que decorar um monte de coisa, resolução, lei, tudo que muda o tempo todo. É. Não, mas é mais assim questão do tempo mesmo, questão, né, muito tempo para trás, passado. Por exemplo, eu queria muito ter acesso a um acervo que provavelmente o Mário Curata tem, através do pai dele, da Fogás, que a gente, igual eu te falei, a gente ficou muitos anos, nós mantivemos uma hegemonia no futebol society, principalmente no futsal em alguns momentos. E o pai do Curata, eu me lembro que ele filmava muito, né? Eles né, japonês, gosta de tecnologia, e ele levava uma filmadora para quadra. De vez em quando ele filmava o pé, que quando saía gol, alguma coisa, mas ele tem muitas imagens e tem muita foto. E assim, eu sempre venho na minha cabeça e falo, poxa, uma hora eu tenho que conversar com o Mário para ver se tem foto, que a gente localiza, e eu nunca vou atrás. E isso ia me ajudar, né, a rememorar muita coisa. De vez em quando eu vejo uma fotinha ou outra aí, mas eu sou ruim demais de data, cara. Então, não lembro não de muitas coisas. Então eu acho que falamos tudo, falamos bastante, né? Rosa, obrigado, muito obrigado mesmo, né? Tá contribuindo aí com o nosso trabalho, nosso projeto no YouTube. Muito grato mesmo de você estar aqui, né? Passando um pouco aí da sua vida, né? Com certeza quem está assistindo aí vai pegar alguma coisa positiva para a vida dela. Obrigado. Beleza. Eu que agradeço o convite, Milão. Muito legal estar aqui. É uma pena, né, não poder participar mais do esporte do jeito que eu gostaria, mas muita atribuição e eu acabo tendo que ficar fora. Eu tenho que escolher isso, ficar fora. Mas eu gostaria de estar mais presente. Mas quem sabe mais para frente um dia eu possa me dedicar mais ao futebol. Eu tinha planos de ter, né, uma hora estar acompanhando um time aí e tal, mas vamos ver no futuro se isso dá certo. Mas eu agradeço o teu convite, muito legal o que você faz, parabéns. Eu sei que você movimenta uma galera aí do futebol e mantém o nível dessa galera alto, com treino e tudo. Teu irmão, meu parceiraço, Delinho. Sem o Delinho, eu falo assim pra ele, eu fui jogar esse campeonato agora, eu joguei 7 jogos em 7 dias seguidos. São 7 jogos, cara, pra um cara né, com a idade que eu tô, 49, quando acabou eu tava muito cansado, mas eu fui o jogador praticamente que joguei todos os jogos. Eu saí num único jogo em alguns minutos e retornei pro jogo de novo. E tudo isso treino das 6, o Delinho é um cara fantástico, eu agradeço muito, gosto muito, por isso que eu falo assim, queria até estar mais próximo de vocês para poder ajudar nessa questão do futebol aí, né? Mas deixa aqui ver o registro também, não posso esquecer do Delinho não. O Delinho, da Alain e Gabriel estão sempre lá trabalhando pra gente melhorar. Mas é isso então. Beleza, abração. Valeu, galera aí, desculpa a demora, a conversa é longa, né? Mas foi muito legal, foi bom falar pra vocês aí um pouquinho da vida, tá bom? Com certeza, foi muito produtivo. Galera, se inscreve no canal, ativem as notificações, é muito importante isso aí pro nosso trabalho. Compartilha, manda em todos os grupos aí. Muito obrigado. Esse foi mais um programa A Bola Fala a Verdade, com o Robson Amaral. Beleza? Tamo junto.